Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos para reforçar a parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, iniciando hoje uma nova etapa dos nossos estudos. Na verdade, se trata de estudo dirigido às decisões importantes dos tribunais superiores. Iniciaremos já de plano hoje com uma importante decisão do STJ e tese firmada por esse mesmo tribunal. Bem, antes de tudo, antes de trabalharmos o acórdão importante do julgado e a tese fixada, resta dizer que o tema será o tema do pré-questionamento. Antes de adentrar, então, no julgado, recordemos que o pré-questionamento é importante requisito para que o recurso especial e o recurso extraordinário eles sejam, portanto, recebidos, conhecidos e até possivelmente providos. No nosso caso, como vamos falar do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, falaremos, portanto, do recurso especial. O pré-questionamento é este requisito, este elemento necessário para que se possa chegar a essa superior instância, ao STJ, cotejado aqui o texto normativo e enfrentado o texto normativo que está sendo supostamente violado. Por exemplo, se há uma violação a determinado artigo do Código Civil, é importante que este artigo seja devidamente apontado como violado lá já no recurso de apelação, bem como no próprio recurso especial, a constatação deste fenômeno. Por vezes, os tribunais de justiça e os tribunais locais fazem essa análise da questão da norma federal violada, mas também, por vezes, não fazem. E não fazendo, a prática tem nos mostrado eficiente, por vezes, a oposição dos embargos de declaração com essa finalidade específica, a finalidade do pré-questionamento. Mas esse não é o ponto central. O ponto central é compreender que o pré-questionamento pode ser feito de forma explícita, portanto, apontando-se no recurso respectivo o texto violado, a norma violada, bem como no acórdão este enfrentamento da violação ou não violação. Todavia, isto pode não acontecer, e em não acontecendo, nós temos o chamado fenômeno do pré-questionamento implícito, aquele, portanto, em que não tem-se o enfrentamento no acórdão do tribunal de origem, especificamente sobre a violação do artigo, mas o tema pode ser, por exemplo, sim, já debatido e ventilado no acórdão, o que faz com que se possa pensar e nascer aqui aquilo que se chama de pré-questionamento implícito. A tese que fixou o STJ é exatamente a seguinte, vejamos. Admite-se o pré-questionamento implícito para o reconhecimento do recurso especial. Agora vem a condição. Desde que o tribunal de origem tenha efetivamente debatido a matéria federal invocada, ainda sem a indicação expressa dos dispositivos legais. E rapidamente vou referir 2 ou 3 acórdãos que podem ser consultados a título de exemplo e vou trabalhar outros 2 paradigmas importantes sobre isso rapidamente. A título de exemplo, pode-se observar o agravo regimental no recurso especial 1.159.310 de São Paulo, relator o ministro Sérgio Cuquina. Igualmente, o agravo regimental no recurso especial 1.079.409 de Santa Catarina, a ministra Regina Helena Costa, que julgou como relatora este recurso especial e o agravo. A título, então, de ilustração, rapidamente 2 julgados muito importantes. O primeiro deles também do ministro Sérgio Cuquina como relator, nos embargos de declaração, recurso especial 1.098.725 de São Paulo. Aqui afirma o seguinte o ministro: considera-se que houve o devido pré-questionamento implícito dos artigos apontados, na medida em que a questão jurídica suscitada nas razões do recurso especial restou apreciada pelo acórdão recorrido. E aqui está exatamente aquela ideia do, muito embora não tenha havido efetivamente o apontamento do dispositivo violado no acórdão, ainda assim a temática que diz respeito ao respectivo artigo violado foi enfrentada. Isso já seria o suficiente para se ter o pré-questionamento implícito segundo o STJ. Mas também deve tomar o devido cuidado, porque o próprio STJ já fixou
A tese também no sentido de que não se admite o pré-questionamento implícito pela mera interposição dos embargos de declaração. Então, somente a interposição deles não significa haver pré-questionamento. Mas para isso, segundo a STJ, é necessário que o acórdão recorrido tenha se manifestado acerca da matéria que se pretende ver pré-questionada. E esse é o aspecto que se chama a atenção, visto que, bem como o recurso especial interposto pela violação do 535 do velho Código, diz respeito aos embargos de declaração. Então, esta é a questão que se chama a atenção. Importante recordar a estrutura do pré-questionamento e pensar como tem visto o STJ a temática. Um abraço do professor Renan Tamay e até breve.